mim, mas foi para muitas outras pessoas. E eu quero te pedir, né, que você fale quem é você, conta pra gente. Tá todo mundo curioso, porque eu já sei que você tem uma mão de doce sensacional, mas eu acho que eles ainda não sabem disso. Conta pra gente. Então, pessoal, eu sou filha de gregos. Então, meu pai, ele veio para o Brasil na década de 50, e a minha família chama-se Botsari, né? Botsaris é um clã que veio da parte do norte da Grécia, que eram conhecidos como Soliutes, que eram grandes guerreiros, e o meu tataravô, Marcos Botsaris, foi um general que foi considerado um herói, ele morreu em batalha, ele fez várias estratégias na época, na Revolução Grega contra os otomanos, e ele acabou conseguindo muito êxito, né, com a estratégia dele. Então, na Grécia, quando você vai no museu, sempre ele está lá mencionado, ou tem uma foto, nos livros de história até hoje, e era uma coisa que eu descobri recente, como isso ainda é latente lá na Grécia. Então, meu pai veio aqui para o Brasil, conheceu minha mãe brasileira, também uma pessoa habilidosa, com mão, ela costura, ela cozinha, ela também é cheia dos talentos. E só que eu fui criada pelo meu pai. E dentro dessa criação, a gente tinha assim o costume muito da comunhão com a comida. Então, assim, para o grego, a comida é amor, é carinho, é cuidado, é afeto, é abundância, é o símbolo máximo, ainda mais para uma geração que, no caso do meu pai, tinha passado por guerras, e guerras muito terríveis, né? Então, ele veio para o Brasil fugindo de guerra, saindo de um contexto de uma recessão muito forte na Grécia, ficou no mar durante um tempo como marinheiro, e aí, caminhando, né, navegando por aí, ele acabou vindo aqui para o Brasil. E aí, como um bom grego e marinheiro, teve muitos filhos, e eu sou uma, né, dos integrantes desse, vamos dizer assim, dessa grande tribo nossa aqui no Brasil, que são os Botsaris. Aí, só que eu fui a primeira filha mulher do meu pai, então ele tinha, assim, grandes preocupações comigo, principalmente na questão da criação, e que eu mantivesse todas as tradições e os costumes gregos. Então, ele fazia um esforço muito grande. Ele era um excelente cozinheiro, sempre estava na cozinha, e principalmente no final de semana. E eu ia para a escola, enfim, tinha a minha rotina de criança, que estudava e tudo mais, só que quando eu já estava com uns 12 anos, eu tive férias. E meu pai, achando que eu deveria ter um pouco mais, assim, enfático a questão de como ser uma mulher grega, porque, afinal de contas, eu ia entrar na puberdade e tudo mais, ele me colocou de castigo na casa da dona Pop Karadimas. E esse castigo foi o melhor presente que eu tive na minha vida, porque ela era doceira da colônia. Então, eu passava das 6:30 da manhã até as 7 da noite com ela, em tudo que ela fazia. Para você ter uma ideia, as nozes, as amêndoas, tudo era picado na mão, um a um, milimetricamente, para que o doce ficasse perfeito. Então, eu comprava com ela todos os ingredientes, eu saía com ela, fazíamos os doces, e assim passou 30 dias da minha vida com os carinhos e afetos e doçura da dona Pop. Ela já era uma pessoa idosa, com bastante, já um pouco gordinha, então ela tinha alguma dificuldade para locomover, e eu toda apressada, né, toda jovem, querendo, né, cheia de energia, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha os doces na minha casa, principalmente na época do Natal. Meu pai parecia que fazia de propósito, ia lá, comprava os doces e colocava eles abertos em cada diagonal da mesa de jantar. E era aquelas mesas de jantar que a gente abria e expandia com mais um painel, sabe? Que você puxa de um lado, puxa do outro e faz ela maior.
Então, ele fazia isso, colocava um doce em cada diagonal, uma bandeja linda, metálica, de melon macaron de um lado, e uma outra bandeja do outro lado de curabiê. Eu e meu irmão Dimitri, a gente fazia também de propósito brincar de pega-pega, porque a gente rodava a mesa e roubava um doce. E a dona Pop fazia já o doce de um tamanho que cabia certinho na boca. Então, bum, a gente engolia o doce e saía correndo. Então, eu não sei se meu pai sabia ou não sabia, se ele fazia de propósito, mas começou assim o meu amor com os doces, que era momento de brincadeira, que era momento de carinho, que era momento que você tinha aquela fartura na mesa. Meu pai era uma pessoa simples, a gente nunca foi rico, e aqueles doces representavam riqueza na minha casa, né? Era um momento de abundância que eu tinha em casa. E a partir dali, óbvio, eu fui para a escola grega, aqui de São Paulo, que era na Gabriel, chamada Ateniense, hoje não existe mais. E ali a gente tinha toda uma formação cultural e educacional grega. Então, rezávamos o Pai Nosso todos os dias na entrada. Nos dias comemorativos, nós cantávamos o hino nacional grego. Tinha aula de dança, de música, de mitologia, de língua grega, né? Então, a gente tinha, e religião. Então, a gente tinha dentro do nosso currículo já inserido todas essas matérias gregas, e inclusive ministradas por professores gregos que vinham direto da Grécia. Então, eu lembro que tinha o Quirinico e o Quirimicali, que ficaram na minha memória até hoje. E dali, obviamente, fui fazer colegial, aí já num processo mais convencional aqui de São Paulo. Me formei em designer de interiores, em gastronomia, em arquitetura. E no final do ano passado, eu fiz um curso do Empretec. Eu não sei se vocês conhecem, é um curso que eu indico para todos os seres humanos aqui do Brasil, porque ele realmente potencializa as suas características empreendedoras e de uma forma, assim, muito na prática. Nada de ficar só na teoria. E uma das situações, a gente tinha que criar uma empresa e dar lucro em 3 dias. E, obviamente, tinham sócios, então eu tinha companheiros nessa missão, e nós, depois de muita discussão, bolamos uma empresa para vender cabos de telefone celular. Eu, que sou da área comercial, de decoração de arquitetura, que vendia só coisas, sei lá, uma cadeira, uma mesa, 40 mil reais, me vi vendendo um cabo de 3 reais. E foi muito engraçado, porque eu fiquei no começo, falei, nossa, gente, eu nem sei como vender isso. E no final, era dezembro, e chuva, a gente indo na 25, toda alagada, um caos na minha vida. E o que aconteceu? Para melhorar tudo isso, nós vendíamos cabos da Apple e da Samsung. Bem naquela semana, a Apple fez uma atualização e o nosso cabo não funcionava mais. E aí eu já tinha vendido 25 kits de cabos. Eu já estava assim, era da segunda ao sábado o curso, eu já estava na quinta-feira, e assim, fomos tentar trocar o cabo para um que funcionasse, o Xing Ling falou que não ia trocar, porque a gente já tinha segurado a embalagem, e que não sei o quê. Eu sei que a gente brigou tanto com ele, que ele, para não se ver mais com a nossa presença na loja, porque os clientes desapareciam, ele falou, tá bom, eu vou devolver o dinheiro para vocês. Aí ele pegou e devolveu o dinheiro. Só que eu já estava na quinta-noite, indo sexta, tendo curso e tendo que resolver. Eu falei, nossa, eu vou para um curso de empreendedorismo e eu vou falir a empresa. Que beleza, né? Quer dizer, fracasso, e fora que eu já tinha recebido todo o dinheiro, já estava na minha conta, e eu não tinha entregue os cabos para as pessoas que compraram. Eu falei, meu Deus, devolver o dinheiro, horrível. Mas o que eu fiz? Eu mandei mensagem para todas as 25 pessoas e falei o seguinte, pessoal,
tivemos um problema com uns cabos, a Apple atualizou, eles não estão funcionando. Eu não me sinto à vontade de te dar um cabo que não está funcionando. Então, eu tenho 3 opções para você. 1, eu posso te devolver o dinheiro. 2, eu posso trocar por cabos de Samsung que estavam joia, que estavam funcionando. Ou 3, pegar esse valor e dar em doces gregos para você. E aí foi a glória, porque todo mundo preferiu o doce grego, porque assim, muitos compraram para me ajudar. Quem já fez Empretec sabe, é uma loucura, você não dorme. E aí são, sabe, muitas disciplinas que você vai ter que ver em poucos dias, enfim. E dentro disso eles falaram, graças a Deus, eu não sabia nem o que fazer com aqueles cabos que você me vendeu. E aí foi assim, então eu fiquei na sexta, eu terminava no sábado, na hora do almoço, o curso. Na sexta, eu saí do curso às 6h30, fui para o Calunga, comprei as embalagens, fui para o mercado, comprei os ingredientes e passei a noite fazendo curabiés aqui em casa. Porque no dia seguinte eu teria que apresentar a nova empresa, que aí nasceu a Bote, efetivamente, e ainda vender, porque eu tinha que, fora essas vendas que eu já tinha feito para o pessoal dos cabos, que foi uma venda trocada, eu tinha que validar a minha ideia e mostrar o negócio. E já estava todo mundo super ocupado no sábado, cansado, né, toda semana, e eu pedi 5 minutos para que as pessoas conhecessem o meu produto. Só que eu, obviamente, quando eu faço os doces aqui, as pessoas não acreditam, mas assim, eu coloco música grega, eu saio dançando, é uma festa, é tudo inspirado, porque é uma produção artesanal, em pequenos lotes, não é uma coisa, uma produção em série, é muito na mão, é tudo contato na mão, né? Tudo modelado à mão, é feito com o maior carinho, então é uma coisa que chama, e eu precisava ficar acordada, né? Tinha mais essa. Então, eu coloquei a música grega, fui dançando, fui cantando, porque eu não falo o grego fluente, aliás, estou fazendo o curso, mas de tanto ouvir muitas músicas, eu já canto sozinha. E aí, nessa situação, eu fui pensando como que eu ia envolver aquelas pessoas em 5 minutos e vender os meus doces. E aí, eu pedi licença, pedi 5 minutos, entrei com a bandeira grega e coloquei a música Zorba ao grego, que todo mundo conhece. E eu comecei a dançar para as pessoas. Nesse momento, eu captei a atenção delas, né? Porque coloca som, começa a dançar, é meio circense. E aí, fechei a bandeira e comecei a falar em grego com as pessoas. E, obviamente, ninguém entendeu absolutamente nada, porque era grego. E aí eu voltei para o português e falei, vocês entenderam alguma coisa? Aí um falou, olha, eu entendi que você falou seu nome. Eu falei, porque é grego. E aí coloquei uma tela com um slide onde mostrava o meu tataravô, o Marcos Botzaris, mostrava uma foto do meu pai, marinheiro, eu pequenininha. Que linda! E a foto da Dona Pop com os doces. E aí expliquei toda a trajetória, expliquei que eu faço os doces desde criança e que eles passaram na minha vida como um presente, então eu compartilhava com a minha família, com os meus amigos em datas especiais. Em muitos momentos da minha vida que eu não pude comprar presente para as pessoas, eu dava os doces como um presente, porque eu sabia que aquilo era feito por mim, e que era diferente, as pessoas não conheciam, então sempre foi quase uma moeda para mim, uma moeda de carinho, sabe? De doar, de compartilhar, e assim passaram-se os anos, e quando eu tive essa necessidade, que eu não sabia o que fazer de um dia para o outro, a Bote surgiu. Então, assim, ela sempre existiu na minha essência, eu sempre estive com os meus doces, e fazia com carinho, eu fazia para o meu consumo interno, para os meus amigos, mas eu nunca imaginei na minha cabeça fazer de forma a vender.
E quando eu vi nessa demonstração que eu fiz de 5 minutos, no final, eu ainda falei para eles, eu não vou vender. Aí o pessoal, agora ela vai falir a segunda empresa. E eu falei, não, agora nós vamos ter o coffee break, eu vou deixar 50 doces lá fora e vou deixar essa caixinha. Então, eu preparei uma caixinha com um rasgo, toda bonitinha, dourada. E eu não vou falar o preço do doce, e eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acham justo. E foi muito interessante, porque eu, quando comecei a vender os doces, cada um saía algo em torno de R$3,60, um curabiê, né? E naquele dia, quando eu peguei a caixinha, que eu vi aquele peso na caixinha, eu falei, uau, o pessoal pagou, né? Porque achei que também podia acontecer deles só comerem o doce e não ajudar em nada. E nessa situação, depois eu peguei a caixinha, contei o dinheiro e dividi por 50, que era o número de doces, e deu R$5 por cada doce. E foi muito legal. E foi nesse momento, óbvio, já era dezembro, Natal, eu já ia fazer para o Natal. E eu tinha que entregar os doces para aquelas pessoas. Então, assim, eu já expandi a produção, já vendi até para as minhas primas, para o meu irmão. E aí eu comecei a efetivamente vender para as pessoas que ali já fizeram encomenda no Empretec mesmo, lá no Sebrae. E aí eu comecei a fazer a produção. E aí, em janeiro desse ano, eu montei o meu ateliê na minha casa, porque, assim, uma coisa é cozinha e outra é cozinha industrial. E a confeitaria, ela tá no meio disso. Ela não tá nem para um lado e nem para o outro. Você precisa de uma estrutura melhor do que só uma cozinha convencional e todos os utilitários, os maquinários, para fazer com excelência, você precisa de balança, enfim, todos os utensílios para que você faça e tenha um controle, porque a confeitaria é uma matemática, né? E aí vem a parte grega novamente na mesa. E uma cozinha industrial, ela tem uma coisa da grandeza que acho que se perde um pouco com a confeitaria. A confeitaria, ela precisa de muita atenção. E a confeitaria grega, ela é muito rica. E o que eu percebi dentro de todos esses anos que eu tenho aqui de criação grega é que ela é muito pouco conhecida. Então, assim, quem conhece doce grego é quem é grego. Simples. Aí eu falei, mas isso não está certo. Muitas das pessoas que eu consegui sugerir, oferecer essa experiência com o doce grego, elas falaram, poxa, mas onde eu compro? Onde tem? Porque muitas vezes as pessoas não estão aqui perto, elas estão longe. E eu não tinha como indicar uma situação. E a outra questão que eu também... eu queria valorizar o doce, né? E você fazendo doce, você está passando cultura, você está passando tradição, você está passando o saber fazer, que esse é um legado, e sempre foi o legado grego, né? A Grécia, ela é cheia de histórias, e a história vem, assim, nas minhas viagens para a Grécia, eu consegui chegar até 13 séculos antes de Cristo, em locais que têm essa idade. Então, você imagina o que a gente não tem de referência, o que a gente não tem aí de herança, e como ela é multidisciplinar, né? Eu não consigo imaginar nada que não vem do grego, como diz aquele nosso amigo do filme. Olha, Beth, sensacional. Muita gente aqui está super feliz de te conhecer a tua história. O pessoal está encantado aqui.